Eu enterrei o corpo do amante dela no jardim da nossa casa em Alfama, sob as raízes de uma oliveira centenária que plantámos juntos no dia do nosso casamento. Ela gritou, ganhamos, ao sair pela porta com as malas feitas, mas eu sorri e disse, espera para veres o que perdes. Naquela noite, enquanto Lisboa dormia sob o fado melancólico, eu comecei a desenterrar o nosso passado, pedaço por pedaço, osso por osso. O sol de Lisboa entrava pelas janelas entreabertas da nossa casa em Alfama, pintando as paredes de azulejos com um dourado traiçoeiro, como se o próprio Tejo conspirasse para eliminar as mentiras. Eu acordava todos os dias com o cheiro de café forte e o som distante dos acordeões nas ruas estreitas, acreditando que aquela era a vida que merecíamos, eu, o João, um carpinteiro de 42 anos que construía móveis para os turistas endinheirados no Chiado, e ela, a Maria, com os seus 38 anos de olhos castanhos que pareciam poços de mel. Uma professora de história no liceu local que contava histórias de navegadores como se fossem promessas de futuro. Casados há 15 anos, sem filhos porque, o tempo diria, dizíamos nós, mas o tempo disse outra coisa. Naquela manhã de maio, o ar estava pesado com o perfume das jasmins que trepavam pela varanda, mas algo no ar cheirava a podre, como peixe estragado no mercado da Ribeira. Eu desci as escadas rangentes, as mãos ainda calejadas do trabalho noturno no armário de Nogueira para um colecionador de arte, e encontrei-a na cozinha, o telemóvel colado à orelha, a voz baixa e urgente. Sim, amor, ele não suspeita de nada. Hoje é o dia. Ela desligou e virou-se para mim com um sorriso que não chegava aos olhos, daqueles sorrisos que as mulheres portuguesas guardam para os dias de festa, mas que ali parecia uma máscara de carnaval rachada. Buenos dias, meu amor, disse eu, beijando-lhe a testa, sentindo o sal do suor que não era do calor. Ela riu, um riso forçado como o de uma fadista que esqueceu a letra, e serviu-me o pequeno almoço, pão com chouriço, queijo da serra e uma chávena de galão que arrefeceu na mesa sem que eu tocasse. Falámos do trivial, do trânsito na Ponte Vasco da Gama, da próxima visita à minha mãe em Coimbra, do verão que se aproximava com as praias de Cascais a chamar. Mas os seus olhos desviavam-se para o relógio na parede, um relógio antigo que o meu avô trouxera de Angola, com ponteiros que tic-tacavam como um coração ansioso. Saí para o trabalho por volta das 9, o sol já alto a bater nas calçadas de pedra, e pensei que era só mais um dia. O ateliê no bairro Alto estava cheio de lascas de madeira e o cheiro de verniz fresco, e eu mergulhei no trabalho, esculpindo curvas suaves numa secretária de carvalho que me fazia lembrar as ancas dela. O telefone vibrou ao meio-dia, uma mensagem dela. Volto tarde, reunião na escola. Beijos. Nada de estranho, pensei. Mas o instinto, aquele instinto de homem do povo que aprendeu a farejar mentiras nos mercados de rua, cutucou-me como uma farpa. Regressei a casa mais cedo, por volta das 5, com um ramalhete de flores silvestres colhidas no caminho, rosas bravas que cresciam selvagens nas encostas do castelo de São Jorge, como o nosso amor devia ser. A porta estava entreaberta, e o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar de uma torneira na cozinha. Subi as escadas devagar, os degraus a rangerem como ossos velhos, e ao chegar ao quarto, o mundo desabou. A cama desfeita, lençóis amarfanhados com o cheiro de suor alheio, e ali, de pé junto à janela com vista para o Tejo, ela e ele, o Ricardo, o seu colega de trabalho, um advogado de 35 anos com fato cinzento e sorriso de tubarão, que eu conhecera em jantares de família e apertar a mão como se fosse um irmão. Eles não me viram de imediato. Ela estava nos braços dele, a saia subida até às coxas, as mãos dele a percorrerem as curvas que eu conhecera no escuro das noites de verão. Ele é um idiota, Ricardo. Trabalha como um mulo e não vê nada. Mas agora é nosso. As palavras dela cortaram-me como navalhas de barbear, afiadas e frias. Ele riu, um riso grave e satisfeito, e murmurou, ganhamos, Maria. Esta casa, esta vida, tudo nosso. Eu fiquei parado na porta, o ramalhete caindo das minhas mãos como folhas mortas, e o sangue ribombou nos meus ouvidos como o mar em alta agitação na costa da Caparica. Não gritei. Não chorei. Apenas disse, com uma voz calma que me surpreendeu, parabéns pela vitória. Eles viraram-se, os rostos pálidos como fantasmas de Belém, e ela gaguejou, João. Não é o que parece. Mas era. Era exatamente o que parecia, 15 anos de mentiras tecidas como rendas de Viana do Castelo, desfiadas num instante. Ela vestiu-se às pressas, ele seguiu-a como um cão vadio, e eu sentei-me na cama, as flores esmagadas no chão, enquanto eles preparavam as malas.
Vou-me embora, João. O Ricardo e eu. Nós amamo-nos. Desculpa, mas é assim. As palavras dela eram frias, como o vento de inverno no Douro, e quando pegou na última mala, virou-se para mim com um sorriso vitorioso: ganhamos. Ele acenou, como se eu fosse um estranho num autocarro, e saíram, a porta a bater como um ponto final num livro que eu nunca quisera ler. Fiquei ali, no quarto que cheirava a traição, até o sol se pôr sobre o Tejo, tingindo o céu de vermelho como sangue fresco. O fado ecoava das ruas abaixo, uma voz rouca cantando de amores perdidos e corações partidos, e eu pensei nas histórias que a minha avó contava, de mulheres que envenenavam maridos infiéis com arsênico no vinho do Porto, ou de homens que afogavam rivais nos rios escuros. Mas eu não era assim. Ou era? O ódio cresceu devagar, como uma videira selvagem no Douro, enraizando-se no meu peito até me sufocar. Naquela noite, bebi um copo de aguardente pura, o fogo descendo pela garganta como lava, e jurei, eles não ganharam. A queda seria rápida, e eu seria o abismo. Os dias seguintes foram um nevoeiro de rotina quebrada. A casa em Alfama, com as suas paredes de cal e os azulejos pintados de cenas marítimas, parecia um túmulo vivo. Eu andava pelas ruas, o sol de Lisboa a queimar a pele, mas o frio estava dentro de mim. Encontrei-me com amigos no Tasco do Zé, no bairro Alto, onde o vinho tinto corria como o sangue nas veias de um toureiro, e contei-lhes a história aos pedaços, sem detalhes sujos. A Maria foi-se embora, disse eu, e eles bateram-me nas costas, ofereceram mais copos, falaram de mulheres como se fossem vinhos que azedam. Mas eu via-os como traidores em potencial, todos eles. Comecei a seguir as pistas. O telemóvel dela, esquecido na pressa, revelou mensagens que me reviraram o estômago: mal posso esperar para acordar contigo em vez dele, aquele idiota nem sabe o que perdeu. O Ricardo vivia num apartamento moderno em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, um lugar de glória histórica que agora me parecia profanado. Pesquisei online, LinkedIn, Facebook, aqueles abismos digitais onde as pessoas mentem sobre si mesmas. Ele era bem-sucedido, com um escritório no Parque das Nações, casado uma vez e divorciado, sem filhos, o tipo de homem que coleciona conquistas como selos raros. Eu não dormia. As noites eram preenchidas com o som do Tejo a bater nas margens, e eu planeava. Não vingança de filme americano, com pistolas e explosões, isso não era para nós, para os portugueses que resolvem as coisas com palavras afiadas e olhares que matam. Seria algo pessoal, que doesse na alma, que os fizesse questionar cada vitória. Comecei por pequenas coisas, anónimos enviados pelo correio, com fotos da nossa vida juntos, legendadas: lembras-te disto? Ela respondeu por mensagem: para, João. É patético. Mas eu via o tremor nas letras. Uma semana depois, encontrei o primeiro fio solto. Um amigo comum, o António, que trabalhava na escola dela, confidenciou-me num copo de ginginha: a Maria anda nervosa. Diz que o Ricardo tem problemas no trabalho, algo com um cliente grande. Sorri pela primeira vez em dias. O Ricardo, o invencível, tinha fraquezas. E eu, o carpinteiro traído, aprenderia a serrar as dele, uma por uma. O ódio não era só raiva, era uma dissecação da minha própria alma. Eu via-me no espelho, olhos fundos como os de um pescador depois de uma tempestade no Algarve, mãos que tremiam ao segurar a plaina. Porque é que ela me traiu? As noites de conversas sussurradas, os sonhos de uma vida simples em Sintra, tudo ilusão. O fado tocava na minha cabeça: aí, amor, que me fizeste tu. Mas o amor morrera, restava o drama, a trama de uma vingança que me consumia como o sol de verão consome as uvas no Douro. O Tejo corria preguiçoso sob a ponte 25 de Abril, as águas turvas refletindo as luzes da cidade como memórias distorcidas, e eu caminhava ao longo da marginal, o vento salgado a chicotear o rosto como as lágrimas que eu me recusava a derramar. Lisboa, a minha Lisboa, com os seus elétricos rangentes subindo as colinas, os cheiros de pastéis de nata quentes nas pastelarias, os turistas rindo ignorantes nas esplanadas do Chiado, parecia agora uma cúmplice na traição. Cada esquina guardava um eco dela, o beijo roubado na sede de Lisboa, o piquenique no Jardim da Estrela onde prometemos eternidade. Eternidade, que piada cruel. Eu mergulhei na investigação como um mergulhador em busca de tesouros afundados no mar da Ericeira. O apartamento do Ricardo em Belém era um bloco de betão moderno, daqueles que brotam como cogumelos após a Expo 98, com vistas para o rio e segurança que custavam um rim.
Instalei-me num café próximo, o Café de Belém, onde os pastéis ainda saíam crocantes do forno, e observei. Ele saía às 7 da manhã, fato impecável, o cabelo penteado com gel que brilhava como óleo de sardinha. Ela chegava mais tarde, num táxi amarelo, com vestidos que eu comprara em Cascais, agora usados para outro homem. Uma noite, sob a chuva fina que Lisboa reserva para os corações partidos, segui-os. Eles jantavam num restaurante chique no Bairro Alto, o quinto lugar onde o vinho do Alentejo custa o salário de uma semana minha, e as velas tremuluziam como promessas falsas. Escondido na sombra de uma rua adjacente, vi-os rir, as mãos entrelaçadas sobre a toalha branca, ela inclinando-se para beijá-lo com a paixão que outrora me dera. O ódio subiu como baile, mas controlei-o, respirando o ar úmido carregado de jasmim e fado distante. Ganhámos, ouvia dizer ao brindar, e ele respondeu, para sempre, minha rainha. Voltei para casa e desentupiquei a velha caixa de ferramentas do meu pai, um imigrante que voltara de França com mãos calejadas e histórias de injustiça. Lá estava, um telemóvel pré-pago, anónimo, comprado num quiosque em Rossio. Comecei as mensagens, não ameaças diretas, que assustam e alertam, mas sementes de dúvida. Para ela, lembras-te da noite em que me disseste que o amavas? Era mentira, tal como agora. Para ele, a Maria fala de ti como se fosse o herói. Mas heróis caem, Ricardo. E tu vais cair. As respostas vieram rápidas. Dela, para com isto, estás doido. Vou denunciar-te. Dele, quem és tu? Deixa-nos em paz. Mas eu via as fissuras. O António, o meu informante involuntário, contou-me que ela chegava atrasada às aulas, os olhos vermelhos, e que o Ricardo cancelara uma reunião importante, murmurando sobre problemas pessoais. Sorri no espelho, um sorriso torcido como o de um pirata nas histórias de Camões. O plano amadurecia como queijo de azeitão, lento e picante. Eu sabia dos segredos dela, a dívida no banco por causa das joias que comprara em segredo, as noites em que mentia sobre reuniões para estar com ele. Para ele, era pior, o seu escritório lidava com clientes corruptos, daqueles que lavam dinheiro através de vinhas no Douro, e eu tinha um contacto, o Miguel, um antigo colega de escola que agora trabalhava na PJ, a Polícia Judiciária. Não era suborno, era uma dica anónima, um envelope deslizado sob a porta com documentos falsos mas convincentes, copiados de casos reais que o Miguel me contara em copos de cerveja. Enquanto isso, o meu coração era um campo de batalha. Acordava suado, sonhando com ela nos meus braços, só para me lembrar da traição e o ódio voltar como uma maré alta. Falei com a minha mãe ao telefone, a voz dela trêmula de Setúbal: filho, perdoa e segue em frente. O rancor corrói a alma como o sal o ferro. Mas perdoar? Em Portugal, onde o fado canta a dor como um hino nacional, perdoar é para os fracos. Eu era o ferido que se ergue, como os heróis das sagas de Essa de Queiroz, cheios de ironia e fúria contida. Uma tarde, no ateliê, enquanto lixava uma cadeira de vinho que me recordava as tardes preguiçosas em Óbidos, o telefone tocou. Era ela. João, precisamos falar. Isto tem de acabar. Marquei encontro num café neutro, o Martinho da Arcada, perto do Terreiro do Paço, onde os poetas bebiam absinto e conspiravam revoluções. Cheguei cedo, o sol batendo nas estátuas de bronze, e quando ela apareceu, magra e pálida como uma santa no altar, o meu estômago revirou. Sentámo-nos à mesa de mármore, o garçom servindo cafés curtos e doces como mentiras. Porquê, Maria? 15 anos, e escolhes aquele abutre de fato. Ela baixou os olhos, mexendo o açúcar com uma colher que tilintava como correntes. Tu eras previsível, João. O Ricardo é aventura, paixão. Ele promete o mundo. Ri, um riso seco como o vinho de mesa barato. E o mundo dele é feito de quê? Dívidas e mentiras. Ela curou, e eu soube que acertara no osso. Não é da tua conta. Assina os papéis do divórcio e acaba com isto. Saí dali com o cheiro dela na roupa, lavanda e traição, e no caminho para casa, parei no castelo de São Jorge, subindo as muralhas antigas onde reis outrora tramavam vinganças. O Tejo estendia-se abaixo, um serpente prateado, e jurei ali, a queda deles seria como a de Ícaro, rápida e flamejante. Comecei a contactar advogados, não para me divorciar limpo, mas para enterrar-nos em processos que os sugassem como sanguessugas. A casa em Alfama.
metade dela era minha, herança do meu pai, e eu usaria cada azulejo para os ferir. Os dias viraram semanas, e o plano ganhava forma. Encontrei o fraco do Ricardo, uma amante anterior, a Carla, que ele deixara grávida e abandonara em Faro. Localizei-a através de redes sociais, uma mulher de 30 anos com olhos cansados e um filho de 4 que chamava papá a um fantasma. Mandei-lhe flores, não de amor, mas de solidariedade, com uma nota: ele vai cair. Juntos. Ela respondeu: conte comigo. A teia tecia-se, fios invisíveis como as brumas matinais no Gerês. Dentro de mim, o drama psicológico rugia. Eu questionava cada memória, o casamento na igreja de São Roque, com o padre a abençoar-nos sob vitrais coloridos, as viagens a Évora, de mãos dadas nos templos romanos, as noites de amor com o som do mar em Sagres. Tudo manchado. O ódio era o meu fado pessoal, uma canção que eu cantava baixinho enquanto trabalhava, a plena cortando madeira como eu cortaria as suas ilusões. As noites em Lisboa tornavam-se mais longas, o céu estrelado sobre o aqueduto das águas livres a testemunhar as minhas insônias, e eu tecia a teia como uma aranha viúva nas vinhas do Dão, paciente e letal. O ódio não era mais uma chama, era um incêndio controlado, alimentado por factos que eu colhia como uvas maduras. O Ricardo, o grande conquistador, tinha um vício, não drogas, mas jogo, aqueles casinos em Estoril onde os ricos perdem fortunas ao roleta, sonhando com o próximo golpe. Descobri através do Miguel, que me deveu um favor de juventude: ele deve 50.000 euros a um agiota do Barreiro. Se souberes usar. Usei. Anónimo, claro, um telefonema de uma cabina em Rossio, com a voz distorcida por um lenço na boca. Ricardo Mendes. Sabemos das tuas dívidas. Paga ou o teu escritório vai abaixo. Ele entrou em pânico, viu no dia seguinte, no café de Belém, o rosto cinzento como o céu de novembro, discutindo ao telefone com voz trêmula. Ela estava lá, a tentar acalmá-lo, mas os seus olhos, aqueles olhos que me hipnotizavam, agora carregavam o peso da dúvida. Quem é, Ricardo? O João. Ele negou, mas a semente plantada germinava. Eu não parava. Contactei a Carla, a ex dele, e marcámos encontro num bar discreto em Alfama, o mesmo tasco onde outrora cantara fado com a Maria. Ela chegou com o miúdo ao colo, um rapazinho de cachos escuros que me recordava o Ricardo jovem, e contou tudo: o abandono, as promessas quebradas, o ADN que provava a paternidade mas que ele ignorara. Quero que sofra, disse ela, os olhos flamejantes como o sol do Algarve. Dei-lhe o número de um advogado especializado em pensões de alimentos, e ela prometeu testemunhar contra ele num futuro processo. Enquanto isso, a Maria começava a ruir. Mensagens dela chegavam ao antigo número: para, por favor. Estás a destruir-nos. Destruir? Ri sozinho na varanda, olhando o Tejo que levava segredos para o mar. Eu estava a reconstruir-me, pedaço por pedaço, transformando a dor em lâminas afiadas. O divórcio avançava, o meu advogado, um homem seco de Setúbal com bigode grisalho, sorria ao ver os papéis. Ela assinou a casa para ti, mas vais ter de partilhar. A menos que... E eu soube, chantagem subtil, provas das dívidas dela no banco, fotografias que eu tirara em segredo dos cartões de crédito machados. Uma noite, o clímax da primeira fase. Convidei o Ricardo para falar como homens, num armazém abandonado no cais do Sodré, onde os estivadores outrora carregavam vinhos para o Império. Ele veio, nervoso, o casaco desabotoado revelando uma pistola no coldre, tolo, achava-se num filme de Hollywood. O que queres, carpinteiro? A Maria é minha agora. Sorri, encostado a uma pilha de caixotes velhos que cheiravam a sal e podridão. Quero ver-te cair. As tuas dívidas? Eu sei. O agiota. Liguei-lhe. Paga ou perdes tudo. Ele avançou, os punhos cerrados, mas eu era mais rápido. Anos a manejar machados de carvalho endurecem um homem. Desviei-me, e ele tropeçou, caindo entre as sombras como um anjo destronado. Tu. Filho da puta. Mas a ameaça saiu fraca, e quando se levantou, os olhos dele estavam molhados. Porquê? Ela escolheu-me. Porque o amor dela é como o vinho do Porto, envelhece mal e azeda rápido. Saí dali deixando no escuro, o eco dos meus passos como o bater de um coração moribundo. De volta à casa, o telefone tocou, era ela, histérica.
O Ricardo foi atacado. Diz que foste tu. Neguei, voz calma como o mar em baixa mar. Eu estava a trabalhar, Maria. Pergunta aos vizinhos. Mas ela sabia. No dia seguinte, apareceu à minha porta, o cabelo desgrenhado, a maquilhagem borrada como uma pintura de Bosch. Acaba com isto, João. Por amor de Deus. Deixei-a entrar, servi-lhe um copo de água, envenenada só com verdade. Amor. Tu mataste-o quando disseste ganhamos. Agora, vê o que se perde. Ela chorou, ali no sofá onde fizéramos amor tantas vezes, e por um momento, o meu coração fraquejou. Os seus soluços eram como o fado de Amália, rasgando a alma. Eu errei, João. O Ricardo. Ele não é quem pensei. Abracei-a, sentindo o tremor do seu corpo, e sussurrei, tarde demais. A queda começou. Ela saiu, quebrada, e eu senti o primeiro gosto da vitória, amargo como azeite virgem, mas puro. O drama psicológico aprofundava-se. Eu via-me como um vilão de novela portuguesa, daqueles que essa retrataria com ironia cruel, mas era real, cru como o bacalhau ao almoço de domingo. O Miguel avisou, cuidado, João. A vingança é um vinho que embriaga e cega. Mas eu bebia, copo após copo, planeando o próximo golpe, envolver a família dela, os pais conservadores de Coimbra que idolatravam o genro perfeito. Uma carta anónima com fotos do casal em poses íntimas, enviada pelo correio registado. O escândalo rebentaria como uma garrafa de champanhe mal aberta. Lisboa continuava indiferente, os sinos da Basílica da Estrela a dobrarem ao meio-dia, os vendedores de castanhas assadas a encherem o ar de fumo doce. Eu caminhava pelas ruas, um fantasma entre os vivos, e encontrava consolo no trabalho, esculpindo uma arca de madeira que escondia segredos, como a minha mente agora. O ódio era o meu mestre, ensinando-me a dissecar a alma humana, a dela, frágil como porcelana de vista alegre, a dele, podre como fruta esquecida. O outono chegava a Lisboa com um manto de folhas oco nas calçadas do Príncipe Real, o ar fresco carregado de castanhas e o cheiro terroso da terra molhada, mas para mim, era a estação da colheita, colheita de ruína. A teia apertava-se, e os primeiros fios rompiam com um estalo audível, como cordas de viola num concerto de fado interrompido. A carta para os pais dela chegou a Coimbra num sábado chuvoso, e o telefone tocou na minha casa em Alfama às 10 da noite, a voz do pai dela, o senhor engenheiro reformado, grave como dor em cheia. João, o que é isto? A nossa Maria. Com outro homem. Explica-te. Fingi choque, a voz embargada como um ator de teatro no Dona Maria II, senhor engenheiro, eu. Descobri há pouco. Tentei poupá-los. Ele praguejou, palavras antigas de beirais que cortavam como facas de cozinha, e desligou. No dia seguinte, o escândalo explodiu, ela ligou-me em lágrimas, o pai ao lado, exigindo a verdade toda. Eles sabem, João. O meu pai quer deserdar-me. Acaba com isto. Ri baixinho, o som ecoando nas paredes de azulejos. Acabar. Vocês começaram. Agora, colham. O Ricardo, pressionado, cometeu o erro fatal. Confrontou-me no ateliê do Bairro Alto, ao fim do dia, quando o sol se punha tingindo as fachadas de rosa e laranja. Entrou como um touro, os olhos ingestados, o fato amarrotado como se tivesse dormido nele. Tu estás por trás disto tudo, não estás? As dívidas, as cartas, para. Avancei, a plana na mão ainda quente do uso, e encarei-o, provar. Vai à PJ, Ricardo. Diz-lhes das tuas apostas no Estoril, dos cheques falsos para os clientes. Ele empalideceu, recuando como um cão espancado. Como sabes? Eu sei tudo. Como tu sabias dela, e tomaste. Ele saiu tropeçando, e eu soube que o fim se aproximava. A Carla, fiel à palavra, apresentou queixa nessa semana, pensão de alimentos atrasada, com provas de ADN enviadas ao Tribunal de Faro. O nome dele rebentou nos jornais locais, advogado de Lisboa acusado de abandono de menor, e o escritório no Parque das Nações suspendeu-o preventivamente. Vi a notícia no Público, bebendo café no balcão de uma pastelaria em Belém, o pastel de nata intocado na frente. A queda é rápida, murmurei para mim mesmo, e quando o título da minha própria tragédia. Ela veio ter comigo de novo, dessa vez à noite, batendo à porta com punhos fracos como folhas ao vento.
Deixei-a entrar, o quarto iluminado apenas pela luz amarelada de uma lâmpada de mesa, o tejo negro lá fora como um espelho da alma dela. Perdi tudo, João. O Ricardo. Ele culpa-me, diz que sou má sorte. Os meus pais não falam comigo. Sentou-se no chão, as pernas dobradas como uma criança, e chorou um choro gutural, daqueles que vêm do fundo do peito como o lamento de uma moura encantada nas lendas do Minho. Por um instante, o meu coração, esse traidor mole, amoleceu. Abracei-a, sentindo os ossos salientes sob a pele, o perfume de lavanda misturado com desespero. Porquê, Maria? Porquê ele? Ela soluçou contra o meu peito, era excitação. Tu eras seguro, mas aborrecido. O dia-a-dia matava-me. As palavras feriram mais que a traição inicial, porque eram verdade, a rotina de casais portugueses, o pão diário e as contas no fim do mês, o amor que se desgasta como o mármore dos chãos em Sintra. E agora? Arrependes-te? Ela assentiu, os olhos inchados. Volta para mim, João. Podemos recomeçar. Tentei. Deus sabe que tentei. Beijámo-nos ali, no chão frio, um beijo salgado de lágrimas e remorso, as mãos dela a percorrerem o meu corpo como outrora. Mas no meio do calor, vi o fantasma dele, o riso vitorioso, o ganhamos e quando. Empurrei-a, ofegante, não. Tarde demais. Sai. Ela saiu aos soluços, a porta batendo como um verdito final, e eu desabei, o quarto a girar como após demasiado vinho de colares. O drama dentro de mim era um vórtice, amor e ódio entrelaçados como as ruas labirínticas de Alfama. Eu questionava a sanidade, era vingança ou loucura. O Miguel veio visitar-me, trazendo uma garrafa de moscatel de Setúbal, e sentámo-nos na varanda, o rio a brilhar sob a lua. Estás a ir longe, amigo. Para quando paras? Quando eles tocarem o fundo, respondi, e ele abanou a cabeça, sabendo que o fundo era um abismo sem retorno. O próximo golpe foi financeiro, anónimos para o banco dela, revelando as dívidas, e para o diretor da escola, insinuações de conduta imprópria, com um colega. Ela foi suspensa, as aulas de história agora dadas por outra, e via nas ruas, magra e espectral, a comprar pão no mercado com moedas contadas. O Ricardo, arruinado, vendeu o apartamento em Belém por metade do valor, fugindo para o Porto com promessas vazias de resolver tudo. Eles separaram-se numa briga pública num restaurante do Cais do Sodré, testemunhada por amigos comuns que me contaram com olhares cúmplices. Eu sentia o poder, mas também o vazio, como um barco sem leme no Tejo, à deriva. O fado na rádio cantava, estranha forma de vida, e eu identificava-me, uma vida estranha, tecida de dor e retaliação. Mas a vingança não parava, era viciante, como o jogo que destruíra ele. O inverno instalou-se em Lisboa com um frio úmido que penetrava os ossos como o lamento de um violino desafinado, as luzes de Natal pescando nas ruas do Chiado como estrelas falsas num céu de traições. O abismo abria-se, e eu, o arquiteto da queda, caminhava na borda, o vento a levar promessas de redenção ou danação. A Maria, outrora rainha da nossa casa, era agora uma sombra, desalojada do apartamento do Ricardo, que ele abandonara para fugir dos credores, ela voltara aos pais em Coimbra, mas o orgulho deles era uma muralha de granito minhota, intransponível. Eles recusaram-na na porta, contou-me o António por telefone, a voz baixa como um confessor. Dizem que trouxe vergonha à família. Senti uma pontada, não pena, mas o eco de um amor morto, como o cheiro de jasmim seco na varanda vazia. Ela ligou-me de um número desconhecido, a voz rouca de noites sem sono, João, estou na rua. Em Lisboa. Ajuda-me. Marquei encontro no mesmo café do Terreiro do Paço, o Martinho da Arcada, onde o ar cheirava a café e história. Chegou embrulhada num casaco poído, o cabelo oleoso, os olhos fundos como poços secos no Alentejo. Perdi o emprego, o Ricardo. Ele foi-se embora com outra. Diz que sou amaldiçoada. Servi-lhe um galão quente, as mãos dela tremendo ao segurar a chávena, e ouvi a confissão, as noites sozinha no apartamento vazio, as chamadas não atendidas, o desespero que a levava a beber vinho barato sozinha, sonhando com o passado. Eu errei tanto, João. Tu eras o meu porto seguro, e eu queimei-o. As palavras dela eram facas cegas agora, sem corte, e eu respondi com frieza, Porto. Tu afundaste-o com as tuas mentiras. Agora,
nada mais que destroços. Ela implorou, ajoelhando-se ali no café, ignorando os olhares dos turistas e dos locais que fingiam não ver a descrição portuguesa, uma arte milenar. Deixa-me voltar. Limpo a casa, cozinho, o que quiseres. Por favor. Levantei-a, sentindo o peso do seu desespero como chumbo, e levei-a para casa. Não por misericórdia, mas para o golpe final, deixá-la ver o que construíra das cinzas. A casa em Alfama brilhava, polida como nova. Contratei uma mulher de limpezas de Moçambique, forte e silenciosa, que varria as sombras embora. Mostrei-lhe os móveis que esculpira, uma mesa de jantar para 4, vazia de memórias, uma estante cheia de livros de história que ela amava, mas agora poeirentos. Naquela noite, fizemos amor, não de paixão, mas de despedida, os corpos movendo-se como fantasmas num baile macabro. Ela chorou durante, sussurrando desculpa, como um mantra, e eu fechei os olhos, vendo o rosto do Ricardo sobre o dela. De manhã, ela acordou sozinha, eu deixara um bilhete, a vingança é um ciclo. Teu acaba aqui. Vai-te embora. Quando ela saiu, as malas improvisadas na mão, vi das cortinas, o seu passo arrastado nas calçadas, desaparecendo na multidão como uma nota errada num fado. O Ricardo foi o próximo a cair de vez. Os credores cercaram-no no porto, onde se escondera num hotel decrépito da Ribeira, o dor a correr negro lá embaixo como veias cortadas. O Miguel, meu anjo da guarda relutante, ligou-me, ele foi preso esta noite. Fraude, dívidas, e uma queixa da ex por violência doméstica. A Carla exagerou um pouco, mas colou. Ri, um riso quicou vazio na casa, e imaginei-o algemado, o fato rasgado, o orgulho esmagado como uvas no lagar. Mas o abismo chamava-me também. As noites eram pesadelos, sonhava com o enterro simbólico do amante, não literal, mas o que planeava desde o início, um ritual na minha mente onde o enterrava sob a oliveira do jardim, as raízes a sugarem a sua essência. Acordava suado, o coração a martelar como o motor de um elétrico subindo a colina. Falei com um terapeuta, um homem de Leiria com sotaque suave, que disse, a vingança é um espelho, João. Reflete o teu próprio vazio. Ele tinha razão. O espelho no quarto mostrava um homem envelhecido, linhas profundas como ravinas no Jerez, olhos que não sorriam. Amigos distanciavam-se. O Zé do Tasco perguntou, onde está a Maria? Fazes falta aos jantares. Mentia, dizendo viagens, mas o cheiro da traição pairava. Caminhava pelo Tejo ao amanhecer, o nevoeiro a envolver as estátuas dos descobridores, e questionava, valer a pena? A dor dela era real, ouvi de Coimbra que os pais a acolheram por fim, mas sob vigilância, como uma prisioneira num convento. Ela trabalhava agora num call center em Aveiro, voz anónima a vender seguros, longe dos salões de aula. O clímax veio numa carta dela, chegada pelo correio, eu sei o que fizeste. Não te odeio, odeio-me. Adeus, João. As palavras borravam-se com lágrimas, dela ou minhas. Queimei-a na lareira, as chamas dançando como demónios alegres, e senti o fim do ciclo aproximar-se. Mas um último ato, enviei anónimos para a nova amante do Ricardo, na prisão, com fotos antigas dele com a Maria. Cuidado com os traidores, dizia. A cadeia era o seu inferno, o meu era o silêncio da casa vazia. O drama psicológico atingia o pico, eu era o vingador e a vítima, o herói e o monstro, como nas tragédias de Garrett. Lisboa, indiferente, celebrava o Natal com luzes e canções, mas eu comia sozinho, o bacalhau seco como o meu coração. A primavera rebentava em Lisboa com uma fúria verde, as flores de laranjeira perfumando as ruas de Alfama como um bálsamo tardio, mas o silêncio após a queda era ensurdecedor, um vazio que ecoava como o último acorde de um fado moribundo. O Ricardo apodrecia na prisão de Évora, condenado a 3 anos por fraude e abandono, o seu império de mentiras reduzido a cartas amareladas enviadas à família que o renegara. Perdi tudo por causa dela, escrevera numa, interceptada pelo Miguel, e eu ri, riso seco, como folhas mortas no chão do jardim botânico. A Maria, redimida ou não, reconstruía-se em Coimbra, um emprego modesto numa livraria perto da universidade, onde vendia edições antigas de Camões a estudantes sonhadores. Ouvi dizer que namorava um professor viúvo, um homem calmo como um mondego, e que os pais a perdoavam aos poucos, com jantares de domingo regados a vinho verde. Ela não me contactava mais, o adeus fora final, como o fecho de um livro que se queima. A casa em Alfama florescia sob os meus cuidados,
plantei novas jasmins na varanda, esculpi uma secretária que vendia um colecionador em Paris por uma fortuna inesperada. O ateliê no bairro Alto enchia-se de encomendas, e os amigos voltavam, cautelosos. Estás diferente, João. Mais forte. Forte. Talvez. Mas o terapeuta insistia, a vingança curou a ferida ou a abriu mais? Nas sessões, sob o retrato de Freud na parede, eu desenterrava a alma, o medo de ser previsível, o ciúme que me corroía antes mesmo da traição, o amor que se transformara em prisão. Uma tarde de maio, caminhei até à ponte 25 de abril, o Tejo brilhando como mercúrio sob o sol, e ali, no meio da multidão de carros e turistas, via, não ela, mas uma visão, uma mulher de olhos castanhos, rindo com um homem, e por um segundo, o mundo parou. Era ilusão, claro, mas cutucou a cicatriz. Desci à marginal, sentei-me num banco de ferro forjado, e chorei pela primeira vez, choro silencioso, como chuva fina no Douro, lavando o ódio remanescente. O fim da vingança não era triunfo, era liberação, amarga como o café sem açúcar. Escrevi uma carta para ela, nunca enviada, ganhaste a liberdade, eu, a verdade. Que o fado nos perdoe. Queimei-a com as outras, às cinzas voando para o rio como confetes de um carnaval acabado. O Miguel convidou-me para um jantar em Setúbal, ostras frescas e moscatel, e pela primeira vez, ri de verdade, contando histórias sem veneno. Lisboa curava-me devagar, os elétricos rangentes subindo a graça, o cheiro de sardinhas assadas no São João, as noites de fado no Senhor Vinho onde uma voz rouca cantava, foi Deus, e eu acreditava. Encontrei uma mulher, a Inês, filha da mulher de limpezas, com 28 anos e mãos fortes como as minhas, olhos que viam além das lascas de madeira. Não amor à primeira vista, mas algo sólido, como o carvalho que esculpo. A queda fora rápida, sim, deles, e quase minha. Mas ergui-me, como Lisboa após os terremotos de 1755, com graça e teimosia portuguesa. O Tejo continua a correr, levando segredos para o mar, e eu, o carpinteiro traído, construo agora não móveis, mas uma vida. O ódio enterrei sob a oliveira, raízes profundas, e deixo o sol de Portugal iluminar o que resta, uma alma marcada, mas inteira.